Para vocês, então, baseado no histórico que a Mais tem com a Macodesk, essa foi desenvolvido, todos os produtos da Mais foram desenvolvidos pensando na aplicação. Até mesmo porque o quadro societário lá são engenheiros, assim, né? Então essa preocupação com o acabamento. Não é um produto, fala bem a verdade, não é um produto para se vender em loja, tá? Ele não é magro o suficiente para suportar todas aquelas margens de representante, de distribuidor, de lojista e tudo mais. É um produto com, ou melhor, são produtos enriquecidos, tá? Só para dar um exemplo aqui, porque acabou não ficando dentro da apresentação, quando a gente faz uma tinta para atender normas, as normas avaliam algumas coisas. São resistência à lavabilidade, ou seja, você esfregar, tentar limpar, cobertura úmida e cobertura seca, que está relacionada a rendimento. Então a norma avalia isso. A norma não avalia se o produto é bom de pintar, né? Então assim, o produto pode passar nas normas, perante norma ele pode ser excepcional, só que aí quando pega para pintar, aí não transfere, não sai do rolo, né? Não alastra, fica toda aquelas micelas, aquela casca de laranja, respinga tudo no chão. Então, as fábricas, na obrigação de atender norma, elas acabam cortando a verba desse outro lado, que é o prazer em pintar. Então o negócio fica muito business de produto, produto para ir para a prateleira e para vender, e eles esquecem do produto, do consumo do produto, né? Uma outra coisa que não está aqui, que é uma outra palestra que eu tenho, que é para a parte de vendas de tinta, que eu digo que é muito difícil vender tinta, porque um produto tem 3 clientes, né? É o dono da loja, ou lojista, é o pintor e é o dono da casa, pensando lá no varejo. E cada um está interessado numa coisa diferente, né? Mas desses 3, o único que é o consumidor é o pintor. É o que eu digo, se fosse algo de comer, é o que abriria a lata e comeria, né? Outra coisa que eu digo também na parte de vendas é o seguinte, vender tinta, muitas empresas erram no marketing, a Mais passou um pouco por isso no desenvolvimento do marketing, de não se achar, de não saber com quem falar, e hoje está de forma acertada falando com quem realmente precisa saber do que são os produtos, né? Por quê? Porque vender tinta também, como marketing, é como vender brinquedo para criança. Você faz a propaganda voltada para a criança, você não faz para o pai, né? O pai é o que abre a carteira e paga. Na tinta, o dono da casa é o pai, é o cara que abre a carteira e paga. O brinquedo que o pintor quer que ele compre, entendeu? Então, o pintor não vai querer, pela experiência, por manusear o produto, ele não vai querer um produto ruim de transferir. Ele vai querer um produto que transfira bem, né? Um produto que ele tenha mais facilidade, que ele termine o serviço dele antes, que ele não tenha retrabalho, né? Então, sabendo disso, por que não desenvolver os produtos assim? Que sejam bons de pintar, além de cumprir com todas as obrigações dele perante norma, mas que ele seja bom de pintar, né? Então, os produtos da Mais são todos focados nisso, na experiência do pintor, na experiência em pintar, sabe? De ser fácil manipulação, além de, lógico, quando a gente olha para a parte de norma, ele está sobrando também, né? Não tá, tem aquele coeficiente do engenheiro, aquele coeficiente de risco, nas tintas ele está embutido também, né? Diferente de marcas de combate que trabalham no limitão da norma porque precisam de um preço muito enxuto, tá? E só para a gente ter uma referência de quanto custa embutir numa tinta essa qualidade, esse prazer em pintar, ela chega a corresponder numa tinta standard a 20% do custo da tinta. Então tem como fazer uma tinta 20% mais barata, só deixando ela pior de pintar, né? Então, tintas de prateleira geralmente são assim, né? E por isso que quando fala assim, o pintor é fã da Souvenir, é porque ela
ela entrega isso. De fato, ela é uma das melhores tintas para você pintar. É prazerosa, sabe? Você molhar o rolo e chegar em cima da parede e já não ter mais nada no rolo, você ter que molhar de novo. Então transferiu muita tinta, sabe? Essa transferência aumenta, te dá uma sensação de rendimento do teu serviço por parte do pintor. A cobertura é maior. Né? E vocês, quando contratam também e pagam pelo pintor, com uma tinta dessa, ele vai dar 2 demãos. Então o orçamento do pintor é mais barato do que com uma tinta que ele tem que dar 3, 4, 5 demãos. Né? Basicamente é isso, agora vamos dar sequência aqui. A função da pintura. Né? Ela não tem a função de apenas embelezar, não é simplesmente para deixar bonito. É também, né? Aí muito mais a parte de desenvolvimento do arquiteto, a parte estética, mas também tem a questão da proteção, né? E a tinta, ela não está só para proteger contra intempéries, contra a chuva que molha a parede absorve e não sei o que mais. Ela também tem a função de proteção microbiológica. E isso, em determinadas linhas de tinta, você encontra uma proteção maior ou menor. Por exemplo, uma tinta econômica, a proteção microbiológica ela é apenas contra fungo e muito pouco aditivada. Ela não tem uma boa resistência a fungo, ela é baixa. Conforme vai aumentando a linha, isso vai aumentando. E aí, para fachadas, por exemplo, produtos já mais elaborados, como elastoméricos e tudo mais, aí já vem uma proteção microbiológica maior, né, com algicidas, então uma proteção contra fungo, algas. A gente também tem essas linhas hospitalares, que aí é uma proteção contra bactérias também, então são sais de prata que tem na tinta, e a bactéria que encostar nessa superfície, ele consegue matar. E também proteção nesse sentido aí, uma coisinha que estão tentando colocar no mercado é uma tinta que repele mosquito, né? Então a eficácia dela não é duradoura. Hoje as tintas que tem no mercado elas duram mais ou menos um mês, essa função repelente, né? E está se estudando para encapsular isso e ter por muito mais tempo essa função. Tintas também podem conferir conforto térmico e ou acústico, né? Base nisso, como eu falei lá da Startup Weekend que a gente venceu, é um revestimento assim, com um alto grau de bloqueio acústico e uma alta resistência térmica também. Então seria ideal para pintar telhados, para pintar, para proteger uma caldeira, ou se tem alguma sala, algum ambiente que gera muito ruído e o outro ambiente tem o pessoal trabalhando. Então fazer esse tipo de proteção com tinta também é possível. Tá? E também soluciona alguns problemas, né? Não quis colocar como problemas estruturais, porque não, né? Precisa de um trabalho técnico muito maior, mas simplesmente uma tinta ela pode solucionar um problema como, por exemplo, da telha de fibrocimento, que depois da saída do amianto, elas aumentou muito a absorção da água delas, então com uma caída pequena, muitas vezes ela encharca e até goteja. Então ela não está rachada, mas ela está passando água. Então uma simples pintura, se pegar uma tinta acetinada, uma semibrilho que sobrou e passar em cima desse telhado, pronto, já resolveu. Lógico que tem produtos específicos para essa linha, mas também as tintas, além de embelezar, proteger, ainda pode resolver problemas. Para a gente ter então um sistema de pintura ideal, funcional e que dure, né? Duradouro é uma preocupação das construtoras, né? Então elas edificam ali, entregam a chave e precisam garantir durante uns 5 anos que aquilo continue íntegro, né? Então é uma preocupação das construtoras e para a gente conseguir isso na pintura é fundamental, em primeiro ponto, atender a norma de preparação de substrato, tá? Ela determina que a superfície deve estar firme, limpa, seca, sem brilho, isso que é importante, livre de poeira, gordura, graxa, sabão e ou mofo, tá? Então, identificando qualquer uma dessas situações, precisa corrigir, né? Então, firme, se tem um reboco que está soltando ali, né, que está oco, é o momento da gente quebrar, refaz ele antes de pintar, né? Limpa,
Por exemplo, ali é uma parede, aqui é terra, chove, tá tudo cheio de terra na parede. Aí, quantas vezes a gente viu passando tinta em cima da terra? Tem que limpar, né? Seca. 1 metro quadrado de alvenaria, ele tem uma capacidade de absorção de 50 litros de água. Tá? Então, assim, tá lá 1 metro quadrado de alvenaria na chuva, tipo, mais a parte dos engenheiros, acredito que tenham essa consciência, esse estudo, quando estão calculando ali o projeto de um prédio, né? Levam isso em consideração, porque o prédio está ali tomando chuva, absorvendo água. Então tem ciência da quantidade de água que aquilo ali absorve, tá? Depois a gente vai entender como é que a tinta, como é que funciona a secagem da tinta. Então, se a parede estiver úmida, a gente provavelmente venha a ter algum problema. Sem brilho, eu falo assim, eu gosto de ir para o extremo. Pega a tinta e pinta no reboco. Ela ancora. Pega essa mesma tinta e passa no vidro. Ela não gruda. Então, quando tem brilho no substrato, não é porque é o vidro. Tipo, se é uma tinta semibrilho, pronto, já piorou, já ficou pior essa questão da aderência. Então, identificou brilho onde você vai pintar, você tem que tratar isso aí. Aí você fala, tá, mas e se eu tenho uma textura, aí sim, né, uma semibrilho, dá uma quebradinha de lixa e pinta. Mas se eu tenho uma textura pintada com semibrilho, como é que eu faço? Como é que eu vou lixar? Então uma alternativa boa para isso aí é passar fundo a óleo ou fundo sintético nivelador, porque esse produto alquídico, ele consegue grudar em cima do acrílico, deixa o acabamento fosco para receber a pintura nova, beleza? Então, poeira junto com limpa, vamos colocar ali no mesmo pacote. Gordura, graxa e sabão também estão tudo muito próximo. Se está o substrato contaminado com alguma dessas coisas, a tinta não tem onde aderir, né? É possível até formar filme por cima, né? Muitas vezes quando você joga assim, ela repele toda assim, mas é possível baixar a tensão superficial da tinta e fazer ela cobrir. Inclusive existem tintas, principalmente para manutenção, que elas têm uma tensão superficial baixa para ser pintada de qualquer jeito em cima de qualquer coisa, né? Então ela pinta, ela forma uma casca, mas ela não tem aderência. Então já se sabe que esse tipo de problema vai acontecer nesses casos. E mofo. Se você vai pintar em cima de um lugar onde tem mofo e não fizer um tratamento, não aniquilar aquilo lá, não acabar com ele, o que vai acontecer? Você está dando meio de cultivo. Essa tinta nova é um meio de cultivo maior para aquele mofo. Então você está alimentando, você está dando um ambiente propício para ele se proliferar mais, né? Então ele que estava lá naquela parede, você deu uma camada nova para ele, pronto, ele vai aumentar. Ele tem um ambiente propício para ele tem alimento, tem tudo que ele precisa. Então, fazendo isso aqui, a gente resolve muitos dos problemas que a gente pode ter vir a ter numa pintura. Cuidados na pintura, tá? Principal de todos é ler o verso técnico. Tipo, você pegou um produto ali, primeiro você não tem experiência com ele, não usou ainda e tal. Lê o verso técnico, vê o que está escrito ali atrás e obedece, entendeu? Tipo, é a bula do remédio. Não está escrito tudo aquilo ali à toa, sabe? E aí os pontos que eu gostaria de abordar como principais que estão ali no verso técnico são esses aqui. A diluição. A diluição, a gente quando desenvolve uma tinta, a gente pensa na viscosidade ideal de aplicação. Tipo, eu vou determinar qual é a melhor viscosidade para essa tinta, que o pintor vai conseguir usar ela, que ela vai transferir mais, eu vou conseguir jogar mais tinta do rolo para a parede, ela vai estar numa viscosidade boa para ela alastrar e então fechar o filme e dar uma sensação de cobertura maior. E também vou evitar o respingo. Então, se eu, nessa viscosidade ideal, deixo ela muito aguada, né, vamos dizer assim, ela vai respingar demais. Se eu deixo ela muito grossa, ela vai transferir, mas vai ficar aquele casca de laranja, vai dar uma sensação de baixa cobertura. Então, primeiro a gente determina a viscosidade ideal de aplicação. Feito isso, a gente ajusta a viscosidade de estabilidade, que é aquela viscosidade de dentro da lata. Né? Porque se a gente deixa naquela viscosidade ideal de aplicação, há uma tendência à sedimentação, né, dos minerais. Então a gente precisa deixar naquela viscosidade que vem dentro da lata, que é uma viscosidade de segurança, é um conforto
a gente consegue manter tudo em suspensão. E aí quando você pega para pintar, você leva para essa viscosidade ideal de aplicação. Então por isso fazer a diluição. Mas eu encontro muitos pintores que falam assim, mas eu gosto de passar ela pura mesmo, ela cobre mais. Assim, ela não cobre mais. Você tem uma sensação disso, por quê? Porque você consegue, com a tinta grossa, deixar mais tinta no rolo, né? Tirar da bandeja mais tinta no rolo. E aí você vai para a parede e você fica mais tempo com ela na parede, com o rolo na parede. Se ela está diluída, você vai ter que molhar mais vezes. E aí você tem a sensação, essa falsa sensação, de que grossa ela rende mais. Não, ela diluída ela está te dando mais trabalho, porque você está tendo que molhar o rolo mais vezes. Porém, a quantidade de tinta que você transfere para a parede é muito maior, quando você está toda hora molhando e botando na parede. Tá? Então isso sim, a gente tem alguns ensaios que a gente consegue determinar justamente o ensaio de cobertura da norma, ele avalia quanto tinta foi deixada na cartela. Né? Então, também tem essa relação para determinar a cobertura, a quantidade de tinta que você deixou na cartela, para ser justo. Né? Então, como é que eu vou avaliar a cobertura nessa cartela que eu deixei 50 gramas, comparar com essa que eu deixei 100 gramas? Então, para um efeito justo, é pesado. Então, a gente tem esse cuidado de ver o quanto tinta a gente transferiu. Outro cuidado fundamental é a umidade do ar. E agora a gente vai começar a falar então sobre essa questão do sistema de secagem da tinta. Essa tinta base água, né, elas têm um sistema de secagem por evaporação. Tá? Então a resina, que é o que gruda, né, tudo, ela é um produto à base de solvente na natureza dela. É uma resina acrílica emulsionada, ela está em meio aquoso. Por estar em meio aquoso, ela não começa o sistema de cura dela. Então é preciso que essa água saia para que esse polímero grude no outro. Tá? Então, por que está escrito em todas as embalagens? Não pintar com umidade acima de 85%. Por quê? Acima de 85%, a tendência da cura da tinta é se equiparar com o ambiente. Se a umidade do ambiente estiver acima de 90%, a umidade do filme da tinta vai estar acima de 90%. Você vai sentir a tinta seca no tato, mas ainda não começou o processo de cura dela. Um polímero ainda não começou a grudar no outro. Tá? Então, se qualquer água que você jogar, você vai diluir aquilo. Tá? Ele não começou a secar. Então, por isso, umidade acima de 85%, por mais que a tinta esteja seca no tato, ela ainda não começou a curar. Né? Então, aquele relógio que diz que a cura total da tinta é 72 horas, ele ainda não começou. E às vezes, aqui nessa região, a gente sabe, a gente já monitorou isso, chega a passar semanas, mais de uma semana com a umidade acima dos 80%. Então você pega e fala assim, pô, mas eu pintei, sei lá, no começo da semana, não secou ainda. Não, a umidade está alta, ela nem começou o processo de cura ainda. Sabe? Então, é fundamental estar atento à umidade, fundamental estar atento à temperatura. Mas a temperatura já é uma coisa que a gente, como formulador, consegue resolver. Tá? Então, se você pega embalagens de tintas nacionais, todas elas, está lá escrito, não pintar abaixo de 10 graus. Como a gente está numa região que também, no inverno, a gente passa mais de uma semana sem atingir os 10 graus, e o tempo está firme, está sol, está bonito, propício para pintar, como é que eu não posso pintar? Então a gente, como formulador, nesse caso, a gente consegue resolver. Tá? A gente consegue baixar essa temperatura, inclusive os cuidados que a gente tem é para a temperatura negativa. É uma segurança que a gente tem, a gente trabalha com menos 2, menos 4 graus. Ou seja, pintado a uma temperatura dessa, a tinta vai conseguir formar filme. Mas o que acontece se a tinta secar e a temperatura estiver baixa? Eu já fiz algumas vistorias em obras para defender ou acusar marcas nacionais,
nesse sentido. Chegar na obra e ver a parede toda craquelada. Um monte de tudo craqueladinho. Ali é certeza, é a temperatura. Foi pintado abaixo da temperatura mínima daquela tinta. E aí é simples resolver. Você vê qual é a tinta em questão, vê o que está atrás da embalagem. Se tiver escrito menos 10, que dia você pintou? A gente olha a temperatura do dia. Estava abaixo de 10, pronto. É um problema ter o pintor que assumiu esse risco. Não é um problema do material. Né? E o intervalo entre demãos. O intervalo entre demãos também é fundamental para essa questão de durabilidade da tinta. Né? E ele é mais importante ainda quando a gente fala de sistemas elásticos, elastoméricos, emborrachadas e tudo mais. É fundamental, nesse caso das elastoméricas, respeitar o intervalo máximo, né? Não só o mínimo. Geralmente, em tintas, a gente pensa no intervalo mínimo, porque eu passei a massa e eu já quero lixar. Em quanto tempo eu posso lixar? 4 horas. Aí você fica no relógio. Mas, hoje é sexta-feira, se eu voltar na segunda ou na terça, eu posso lixar, sem problema. Eu posso passar a tinta, eu posso passar o selador, sem problema. Mas na emborrachada, nas elastoméricas, não dá. Então, por isso, nelas você tem que estar atento à temperatura, ao intervalo máximo. Tá? Por quê? Tintas como essa, e assim como o semibrilho, que formam brilho, a gente viu ali que a norma determina que não se deve pintar em cima de superfície com brilho. E quando a superfície está com brilho, o que tem que fazer? Tem que lixar. Então se eu passar uma demão de elastomérica hoje e deixar para passar outra semana que vem, eu vou ter que lixar? Olha, não que você vá ter que lixar, mas você não aderiu essa camada nessa. Você está formando camadas independentes. Você está formando uma massa folhada, entendeu? Com folhas todas separadas. Você não está formando uma camada. Então, se você respeita esse intervalo máximo, você coloca uma camadinha de borracha, que você já coloca outra que não está independente. Você faz uma só grossa. E isso vai te dar mais resistência elástica. No limite. Olha, pior que no São Miguel, você tinha pensado em deixar o capital aberto de novo. No caso, ali fora tem espaço, né? Então ele falou, vamos deixar a última demanda elastomérica para poder entregar a obra. Ainda bem que não foi deixado ainda. É isso aí, ainda bem que não foi deixado, senão ia ter que fazer uma preparação para poder grudar ali. E esses produtos também que são pensados para ficar expostos, eles têm alguns aditivos hidrofóbicos que conforme vai lixiviando, conforme vai desgastando, eles vão ficando mais expostos. Então, assim, quanto mais tempo essa tinta está ali esperando para ser entregue, mais hidrorrepelente ela está, mais hidrofóbica ela está. Então, essa outra camada ia ser ainda pior de aderir. Tá? Ainda bem que não foi feito. Então, assim, qual é a preparação ideal para um reboco? Né? Quando a gente está com o pé na construtora, a gente pensa muito mais numa obra nova. E qual é o procedimento, então, para a pintura? Primeira coisa é aguardar no mínimo 28 dias para a cura do reboco. Não se pode pintar antes disso. Por quê? Porque um reboco, principalmente, ainda mais com argamassas estabilizadas, eles são extremamente alcalinos. E a alcalinidade, assim, eles usam aditivos que não vão embora, eles ficam ali na parede. Então toda vez que hidratar, toda vez que molhar, aquele aditivo, ele torna aquele meio onde ele está novamente alcalino. Tá? E ele secou e ele volta. Aí molha e ele fica alcalino. Então você passa a tinta, você molha. E aí ele fica alcalino e essa alcalinidade destrói a resina. Então por isso é fundamental aguardar esses 28 dias de cura. Outra coisa que é fundamental é também o processo de cura desse reboco. Porque antes disso, de hoje para amanhã, você não vai perceber onde é que ele está
mapeado, onde é que ele teve umas microfissuras. Em 28 dias você já vê tudo que aconteceu. E aí você tem possibilidade de fazer o tratamento daquilo antes de pintar. E fundo preparador de parede. É isso, essa é a preparação. Espera 28 dias, passa fundo preparador e pronto, está preparada para você fazer a pintura, tá? Fundo preparador não selador acrílico. Tá? Então aqui tem uma placa, não tem nada, tem fundo preparador e tem selador acrílico. Tipo, para efeito visual, é muito mais bonito você passar selador. Tipo, no prédio, vamos passar um selador e vamos selar. Aí deixa aquele selador lá na estrutura, no prédio. Tipo, você vê de longe que foi passado o selador, porque ele não tem cobertura, e aí fica tudo aqueles quadrados, manchado. E vamos deixar lá. Aí, sabe o que você está deixando lá? Você está deixando um ambiente propício para os fungos comerem. Você está deixando alimento para eles, sabe? Você está selando alguma coisa? Não, você não está selando nada, porque isso aqui a gente vai ver, eu vou mostrar a formulação. A formulação dele é isso aqui, ó. É pior do que uma tinta econômica. A formulação do selador. O selador não serve para nada a não ser uniformizar a absorção do substrato. E quando eu preciso uniformizar essa absorção? Quando você tem uma massa, tá? Então, quando você tem massa PVA, a parede, ela nem sempre é retinha, né? A parede é assim. E aí você vem passar a massa PVA para nivelar isso aqui. Ou massa acrílica. Tem lugares onde você tem uma quantidade maior de massa e lugares onde você praticamente nem tem massa. Quando você está lixando, você até vê alguns pontinhos do reboco ali. E aí se você vem com a pintura, em cima disso aqui, e geralmente pintura acetinada, pintura semibrilho, esses pontos aqui, ó, onde tem uma camada maior de massa, a absorção de tinta vai ser alta. Então há uma tendência desse ponto ficar fosco. E esse ponto onde não tem massa fica brilhante, com mais brilho do que essa área. Tá? Aí, o que acontece? Você vai dar a segunda demão, você vai dar a terceira demão e não vai conseguir resolver essa diferença de brilho. Então, para solucionar isso, é que se usa o selador. Tá? Então, depois da massa PVA, aí você passa o selador, aí você tem uma absorção uniforme. E aí você vem com a tinta. Então essa é a única função dele, tá? Mas, você está falando que ela é pior do que a econômica. Quer dizer que se eu usar a econômica no lugar dele, vai ficar melhor a pintura? Vai ficar melhor. E se usar a standard? Vai ficar melhor. E se usar a premium? Vai ficar melhor. Tá? Por que é que usa o selador então? Por uma questão de custo. Tá? Por quê? Quando a gente fala assim, massa, selador e 2 demãos de fosca premium, ao invés de comprar 3 latas de fosca premium, você está usando 2 latas de fosca premium e uma de selador. Aí você é isso aqui, é só isso. Ah, mas é crítico isso é preocupante? Não, não é preocupante, porque embora ele seja um produto ruim, ele ainda é melhor do que a massa PVA. Tá? Então você não precisa dar esse salto aqui, ó, da massa a premium. Ah, eu vou usar massa selador, não, vou usar massa econômica, standard premium, vou evoluindo. Tipo, dá, mas, sabe, dá para usar o selador. Desse jeito aqui, ó, dá para usar o selador, tranquilo, tá? E aqui então eu falei que eu vou abrir a fórmula para ter uma ideia. É isso aí. Então a parte de tensoativos entre um selador e uma tinta econômica. Você vê que é parecido, o anti-espumante, alcalinizante, os sais de estabilidade, o percentual de cargas, você vê que se somado elas são parecidas, então o corpo da tinta, né, a camada do que você está deixando na parede é similar, porém, pigmento branco, que é o dióxido de titânio, o selador não tem nada. O selador você passa na parede, você quase não vê, a hora que ele seca fica aquele negocinho branco.
Então, assim, é essa cobertura úmida que o titânio traz. Lá no selador não precisa, não tem necessidade. Já na econômica, mesmo não tendo necessidade, o Fernando coloca no dele. Porque também pensando no pintor de ter conseguir enxergar um pouco melhor onde ele está passando. Na econômica, em média de mercado, usam uns 2% de pigmento branco. Aí aqui que é o principal, ó, resina. Resina é o que cola aquilo lá, é o que gruda na parede, é o que dá resistência e tudo mais. Então você vê que o selador tem, em geral, isso aqui é média de mercado, ele tem quase metade. E aí aqui o coalescente é um aditivo que acompanha a resina. E aqui outro ponto, como eu falei, um percentual numa econômica geralmente é baixo do aditivo fungicida. No selador não tem nada. Não tem nada. Por quê? Porque ele é feito pensado em ser um produto para fundo, para ser usado no fundo. Então, como ele não vai ficar exposto, ele fábrica praticamente nenhuma coloca fungicida nele. E aí é o que eu falei, a gente vê um monte de prédio há 6 meses com um selador esperando a hora da pintura. Então há 6 meses ele está lá cultivando fungos, e aí a hora que você pegar, você não vai pegar aquele prédio e fazer uma asepsia nele inteiro para pintar. Simplesmente já vai chegar, passar outra demão de selador e pintar. Então ali a gente tem uma colônia de fungos absurda. E aqui uma escala e alguns percentuais de referência para praticamente todos os sistemas de tinta imobiliária, né? Uma coisa que os formuladores antigos pegavam muito o olhar era esse cálculo de PVC. O cálculo de PVC é a gente calcular o quanto do volume de pigmento, de cargas minerais, tem aquele filme de tinta seca. Tá? Então, quando a tinta seca, o que fica? O polímero da resina e as cargas e pigmentos. Então, quanto mais carga e pigmento tem e menos resina tem, maior é o PVC. Tá? Então, um selador ele tem um PVC na casa dos 90. A massa PVA ela tem um PVC na casa dos 97. E aí você vem para uma econômica você já vem baixando, tá? E você chega aqui numa semibrilha acetinada com PVC baixinho. Ou seja, vamos pensar como se fosse percentual isso aqui. 30% do filme da tinta, em volume, é pó, é carga. 70% é resina, é plástico, tá? Olha o contraste. Então, quando vocês falam assim, pô, vocês estão vivendo aquilo, vocês sabem que uma semibrilha é difícil você lavar, tirar da mão, uma emborrachada também. Emborrachada às vezes é um pouco mais fácil porque você tira a borrachinha assim, né? Mas é isso aqui, ó. Então, os percentuais estão aqui em cima, de forma aproximada. Olha isso aqui. De 3 a 4 de resina, de 3 a 5 para 35. Sabe? É muita resina. É muito material. E o percentual de titânio? Titânio é o que dá a cobertura úmida para tinta, né? Cobertura seca a gente consegue com cargas baratas, que é o que tem no caso do selador. Então você vê que um selador que geralmente não tem nada, você vem para tintas aqui com percentuais na casa de 20% dela é dióxido de titânio. E daí assim, quanto que você paga o quilo do titânio hoje? 24,60. R$25 o quilo. Então 25% do peso dessa lata aqui, ó. 20% do peso, em peso dessa lata é um produto que custa R$25 o quilo. Tipo, é caro, sabe? E isso aqui vem para o pintor. A gente conseguiria fazer uma tinta tão resistente quanto essa, só que com menos cobertura úmida? Sim. Tipo assim, para que importa a cobertura úmida? O que importa é a cobertura seca, não é? Tipo, a cobertura úmida ela tem uma importância, por quê? Porque quando molha a parede também não pode ficar transparente, beleza? Mas tem um ponto além, que é eu pensando no pintor, que é aquele negócio assim, tipo, tô pintando e tô sentindo que tá cobrindo, entendeu? E é isso que esse percentual mais elevado faz, beleza? Então assim, qual seria a melhor das tintas aqui?
Só aqui o paralelo entre então selador e fundo preparador. Olha isso aqui, é 0% de mineral. O que ele tem, percentual de resina, por exemplo, a Mais comercializa ele concentrado. Você faz uma super diluição lá na obra. Até mesmo porque a Mais entende que não é inteligente você ficar transportando um monte de água, né? Então, assim, tem muito fundo preparador de mercado que ele tem 6% de resina, ele tem os 2% de sólidos de resina. Aí você pensa, 98% daquilo dentro da lata é água. Tipo, que maluquice é essa? Pra que ficar vendendo isso? Pra que ficar transportando isso? Pra que a gente compra tanta embalagem? Sabe? Então, é inteligente você trabalhar com isso concentrado e deixar fazer diluição na obra. Até mesmo porque balde é a coisa que mais tem na obra, né? Então dá para fazer diluição lá tranquilamente, tá? Então, é só resina, não tem mais nada. É só resina. Por isso que ela não aparece, tá? Mas, tipo, não é só resina, né? Aí tem como eu falei, como esse cara aqui, ó, o selador, ele falha na proteção contra fungo, contra algas, lá a gente tem aditivo para isso. Então, ele resolve essa dor. Você fez a obra, tá lá, vamos esperar a pintura daqui 6 meses. Então vamos passar fundo preparador. Vamos proteger, vamos bloquear um pouco a absorção da água, então você vai ter o reboco ali com uma absorção um pouco menor, né? E já com um aditivinho ali fungicida que vai evitando que fungos se proliferem no teu prédio, entendeu? Não passa selador. Aí uma pergunta, depois vão 6 meses, né? O fundo preparador, daí tem que chegar e daí qual é o procedimento? Então, você pode fazer uma avaliação prévia da absorção do reboco. Então, só pega e joga um copo d'água na parede lá e vê. Tipo, se escorreu, pode seguir com a pintura. Se você acabou perdendo essa eficiência, então vai lá e passa mais uma demão dele e segue com a pintura. Então, para a gente falar agora um pouco do sistema elástico, que é o que todo mundo tem buscado, eu uso sempre essa frase aqui, dos Titãs, que é, da música Vamos ao Trabalho. Se não for para fazer direito e bem feito, então é melhor nem começar. Tá? Sistema elástico não é assim, comecei a pintura, fiquei sabendo que tem uma tinta, você viu no TikTok, você viu não sei o que, aquele cara da Decor Colors lá, com aquela membrana dele, eu vi, o cara chegou num barracão e pum, passou na parede. Tipo, cara, não é assim. Tipo, vamos comprar aquela emborrachada da não sei o que não sei o que lá, e vamos passar. Mas a gente já começou a pintura. Não, mas vai ser um a mais, vai ser né? Vai ser o melhor. Tipo, não é. Se é para fazer um sistema elástico, tem que ser pensado desde a base, tá? Para demonstrar um pouco isso, eu trouxe essas fitinhas aqui. A importância da espessura da camada. Quanto maior a espessura, maior resistência elástica a gente vai ter, tá? Então aqui tem uma fita isolante, uma camada só, tá? Aqui tem uma fita isolante com 5 camadas. Eu não consigo, não. Eu coloquei 5 porque eu não consigo. Então, assim, é o mesmo produto. É o mesmo produto. Então, pensar assim, essa última camada dessa tinta que você descobriu na rede social, vai fazer efeito? Vai, na primeira rachadura do substrato ela vai rasgar. Por quê? Porque você não fez essa base, você não fez essa preparação desde o início, você não pensou nesse sistema todo elástico, tá? Então, há um risco gigantesco disso falhar, disso rasgar, e você ter ponto de entrada de água. Tendo ponto de entrada de água, a água não sai por onde ela entrou, ela sai pelo caminho mais curto. Então ela entrou, ela se espalha, e a hora que o sol bate, ela começa a esquentar e sai em forma de vapor, ela sai
para onde está mais perto. E aí começa a estourar todas as bolhas na parede. Tá? Então, de novo, se não for para fazer direito, a gente nem começa a fazer sistema elástico. Vamos pensar na tintinha fosca lá mesmo e deixa assim. Tá? Mais uma coisa aqui no sistema elástico para comprovar que se você não usar o sistema elástico sempre sistema elástico, se você resolver colocar nessa fita, nessa tinta super elástica, alguma coisa rígida, então de fundo eu vou usar uma textura normal e vou botar uma tinta emborrachada como acabamento. Essa fita verde é rígida, tá? Ela arrebenta, ela não tem muita resistência, é dura. Então ela simula a textura. E aí essa que eu acabei de esticar está aqui na frente. Cadê a elasticidade dela? Acabou. Ó. E é mesmo desse aqui. É a mesma, eu só peguei. Mas tem mais aqui, ó. Dá pra ir fazendo aí, ó. Então você vê que aquele material super elástico, se ele não tem a base elástica, ele perde elasticidade. Ele não serve para nada, tá? Então, é isso. Ou a gente pensa num tratamento desde a base, ou se a gente simplesmente pensar numa... vou botar uma emborrachada, vou botar uma manta, vou botar um não sei o que lá na frente, simplesmente por botar, o risco que a gente está assumindo é muito alto, tá? Para um sistema elástico, qualquer rachadura, qualquer ponto de entrada de água, é desesperador. Porque vai entrar água, ela vai espalhar. E a hora que ela sair, ela vai sair arrebentando tudo. Tá? Então, é delicadíssimo o sistema de pintura elástico. Emborrachado ou elastomérico. Eu já ouvi essas duas coisas no mercado, tem diferença, é tudo a mesma coisa. Tipo assim, tem muita fábrica de tinta que não sabe falar de verdade o que ela tem, sabe? Tem empresas fazendo um sistema e chamando de outra coisa, tipo, não sabe a denominação correta. Mas enfim, quando a gente olha emborrachado, é algo que foi tornado borracha. Era algo rígido que a gente emborrachou, tá? Então se eu pego a semibrilho, acetinada ali com percentual de resina maior e coloco um plastificante nela, é um aditivo, a gente coloca 1% sobre a tinta, espera ali 24 horas, pronto. Você já transformou aquele polímero duro num polímero elástico. Então você tem uma tinta emborrachada. Quando você coloca esse aditivo, ele está no meio, mas ele não fez uma fusão com a resina. Tá? Então assim, o que eu quero dizer com isso? Que em um ano e meio de exposição, esse aditivo vai evaporar, esse aditivo vai embora. E essa tinta vai voltar à sua natureza, que é rígida. Tá? Conforme ele vai evaporando, ela vai perdendo essa resistência. Né? Não é só quando sair todo que ela vai perdendo. Então, uma tinta emborrachada quer dizer que hoje ela está borracha, mas daqui 2 anos eu te garanto que ela está dura, rígida. Tá? Diferente do sistema elastomérico. O sistema elastomérico é uma resina dessa maneira. Então é uma característica do polímero, uma característica desse plástico ser flexível, maleável. Né? A gente não faz nada aqui na indústria, é feito lá na fabricação da resina. Ela tem geralmente, tipo, a que a mais usa, ela tem uma TG, que é a temperatura de transição vítrea, em menos 9 graus. Ou seja, quando você atingir temperatura abaixo disso, é que essa resina vai ficar dura, vai ficar rígida e pode correr o risco de quebrar. Acima dessa temperatura, de menos 9, ela vai ser sempre flexível. Tá? Então também eu, como dou consultoria para algumas fábricas de tinta, vejo algumas fazendo sistema elastomérico com resina de TG-1, sabe? Então assim, para aquela fábrica nacional
que faz a tinta dela e escreve lá, não pinte abaixo de 10 graus. Tipo, para ela, pronto, tá tranquilo, ela pode fazer isso também, né? Só que esse produto não é indicado, por exemplo, para essa região aqui, que dá -2, dá -4, né? Ou seja, se a gente fizesse uma elastomérica com TG -1, num dia de frio extremo, aquela pintura que a gente pensa ser elástica, ela tá rígida, tá dura. Nesse caso não. Pode chegar a -8, que ela ainda vai estar flexível. A parede está dilatando, contraindo, que esse revestimento vai estar fazendo a parte dele. Então assim, os tratamentos adequados, que aí vem a questão da pintura, como eu falei, pintura por pano, né? Do sistema elástico. Então a gente tem aqui o prédio. E aí você vai fazer a pintura. Geralmente na pintura convencional, você pega um selador ou pega o fundo preparador, aí depois você vem com a textura. Na textura geralmente você já desce por pano, né? Na textura você não sai fazendo o prédio inteiro. Mas, por exemplo, no selador, ou no fundo preparador, você desce e já vai fazendo, e já vai passando no prédio, na outra parede, e aí você já vem para essa outra parede aqui, né? Vou fazer aqui. No sistema elastomérico, como eu falei, você tem que estar atento ao tempo máximo para receber a próxima demão, então é recomendado que você faça um pano. Do começo ao fim. Tá? Então, passou o fundo preparador, você pode passar fundo preparador no prédio inteiro. Mas agora você vai começar o teu sistema de pintura elástico. Você vai começar com o fundo elastomérico, né? Então passa ele nesse pano. Nessa dobra da construção, né, ela positiva ou negativa, você passa um pouquinho para o outro lado. Tipo, que a intenção é amarrar esses panos, né? Então você passa um pouquinho. Não deixa aquele acabamento reto, porque você corre o risco de ter aqui entrada de água. Tá? Então passa um pouquinho para outra parede, para onde você vai fazer o próximo pano. Mas respeita o tempo de cura máximo. Tá? Então desceu, começou o sistema elástico, olha a previsão do tempo, vê como é que vai ser a semana. Ó, a semana tempo firme, show de bola, vamos tacar-lhe o pau. Desce fundo, dá o intervalo entre demãos, desce com a tinta e aí termina. Deixa acabado e vem para o próximo pano. Tá? Não sai passando uma demão de manta no prédio inteiro e para depois vir passar a primeira demão de tinta no prédio inteiro, como é o sistema de pintura convencional. Porque quando você voltar para passar essa outra demão, vai ter extrapolado esse tempo e, como eu disse, você não vai estar formando aquela camada grossa, você vai estar colocando um monte de folhas independentes, que aí é mais fácil a gente conseguir rasgar. Beleza? Mais uma coisa, tratamento de rachadura, fissura, isso tem uma discussão sobre o que é fissura, o que é microfissura, o que é rachadura, né? Então, a gente tem aqui os rebocos hoje dessas argamácias estabilizadas, muito microfissura, né? E por isso é que se busca o sistema elástico para tentar resolver esse problema. Isso aqui, para uma pintura normal, um sistema convencional, é, como eu disse, o ponto de entrada de água, né? É o principal ponto de entrada de água. O excesso de água entra por aqui e é lógico que a maior quantidade, a maior concentração da água está ali, então também sai por ali, né? E por isso que a gente vê muitas obras com pintura fosca, principalmente tom de azul, a gente vê o desenho certinho esbranquiçado. Então, fica extremamente alcalino, essa alcalinidade que eu falei que degrada a resina. No caso de corantes como o azul,
é mais perceptível, também degrada o corante. Então fica o desenho todo branco, né? Quando a gente vê isso. Qual é o melhor sistema de tratamento? Para uma repintura, a gente precisa voltar na raiz, sabe? Tem que pegar uma lixadeira ali com rebolo diamantado e voltar lá no reboco. Arrancar toda aquela pintura velha ali, porque não tem como dar pro fundo preparador a responsabilidade de agregar tudo. E você, então assim, você tem que voltar na raiz, passa ali, e aí começa o tratamento do zero, tá? Então, numa obra pronta ali, que vai receber a primeira pintura, e a gente se depara com essa situação, é fundo preparador, muito fundo preparador, para tentar encharcar essa entrada com resina o máximo possível, né? E aí já vem colocando o sistema elástico, mas com a maior capacidade elástica possível, tá? Por quê? Porque quando a gente tem, eu peguei aquela fita e eu estiquei, eu peguei nas extremidades dela. Então o coeficiente de dilatação aqui ficou gigante. Mas quando a gente pega uma micro fissura, para pegar nesses dois pontinhos aqui e tentar forçar, o coeficiente de dilatação dessa fita já fica pequenininho. Então é muito fácil rasgar, tá? Então nesses pontos críticos, onde a gente vê uma fissura um pouquinho maior, tem que dar uma caprichada naquela camada ali de manta, sabe? Tem que ver se a manta umectou bem, e por isso a demão tem que ser muito bem diluída, sabe? A primeira demão, assim, bastante água, para diminuir essa tensão superficial, você conseguir molhar mais esse substrato e fazer ele impregnar, tá? Por quê? Porque se a gente pega um substrato, ele nunca é lisinho, né? Um reboco ele é todo poroso, tá? Então, vamos pensar que isso aqui é a porosidade dele. Quando você vem com uma tinta grossa, principalmente vocês que aplicam massa, assim, né? Você passa a massa e vê que depois dessa primeira passada, muitas bolhazinhas aparecem, estouram. Tipo, é por quê? Porque quando você passa um material grosso, você não consegue fazer ele entrar, entendeu? Você não consegue fazer isso aqui com ele, ó. Ficam esses vales, esses bolsões de ar. Então na massa a gente percebe isso muito mais fácil, porque a bolhazinha aparece, estoura, fica aquele furinho. Na tinta a gente não percebe. A tinta muitas vezes ela não demonstra nada, beleza? Mas ela não entrou aqui, ó. Ela não grudou em todo o substrato. Tá? Então a primeira demão tem que ser muito bem diluída justamente para isso aqui. Para você umectar todo aqueles furinhos do reboco. Tá? Então assim, a importância demais dessa primeira demão ser extremamente diluída. Aí assim, como eu falei do fundo preparador, ele é feito com uma resina nanopolimérica, não é uma resina... Na verdade, todas as resinas, todos os polímeros são nano, mas o do fundo preparador ele é muito pequeno, que é justamente para poder entrar e ir mais fundo no reboco, tá? Então, é como se fosse, pensando na madeira, o Stein, não é o verniz, não fica aquela casquinha. Ele é feito para ser impregnado, tá? Então ele vai mais fundo aqui. Se usar um fundo preparador com resina normal, tipo de resina para tinta de telha, você só vai fazer um vernizão, né? E um pouco do passado que foi desenvolvida uma resistência ao fundo preparador é porque as fábricas faziam isso. Elas pegavam uma resina normal. A grande maioria das fábricas, os fundos preparadores de loja, eles são feitos assim, com uma resina normal. Então você passa ele na parede, com qualquer excessozinho, ele já abre brilho. É por quê? Porque ele não tem a capacidade de penetrar, tá? Então, o fundo preparador nanopolimérico, você pode botar ele na parede que ele vai encharcando, vai impregnando, vai entrando. Então, ele vai, de certa forma, como eu digo assim, ele é uma raiz líquida. Tá? Ele vai criando raiz. E aí você pega e vem com a pintura nova, aqui em cima.
bem diluída, você faz essa tinta pegar essa raiz para ela. Tipo, opa, beleza. Se você usa, ainda assim, esse fundo preparador bom, mas você não faz a diluição da primeira demão, você perdeu essa raiz. Você perdeu essa capacidade dessa membrana se enraizar. Entendeu? Ela ficou aqui e a raiz ficou lá. Tipo, qualquer coisinha ela vai se soltar. Entendeu? Então, fundo preparador, primeira demão extremamente diluída para molhar bem essa parede. Não se busca cobertura nesse momento. Ah, quero descer uma demão a menos, não sei. Não, não. Se a gente negligenciar aqui, a gente vai ter problema ali na frente, tá? Então, como essa apresentação foi pensada nisso, a gente garantir que o sistema de pintura seja duradouro, a gente tem que estar atento a essas duas etapas, essas duas demãos aqui, mais do que qualquer outra coisa. Fundo preparador e a primeira demão da manta ou do que você for usar, bem diluída. Tá? Não adianta passar produto grosso aqui no começo que não vai aderir, você vai ter problema sério. Tratamento então de marquises e fachada, ou então a parte de baixo do piso. O Fernando tem me mandado direto algumas casas que tem o costume de fazer a parede e não ter nenhuma calçada, né? Ela já termina aqui na grama. Isso é assim, nossa, é terrível. Por quê? Porque essa água... Ah, fiz um tratamento do baldrame lá. Sim, mas e o reboco? Né? Aí você tem o baldrame, aí você tem a construção da parede, mas você tem o reboco aqui do lado de fora, fazendo a ligação, subindo essa água. Você tem o baldrame, você tem a tua parede, e aí aqui você fez o teu reboco. E aqui é o chão, a grama. Então assim, esse reboco vai pegar essa água e vai subir. E vai molhar isso aqui. E essa água, por capilaridade, consegue subir até 1,5 metro. Então, sistema elástico, a gente tem que pensar em não deixar ter água por trás dele. Porque se tiver água por trás, ele vai estourar. Então, nesse caso aqui, ô cliente, você vai fazer uma calçada aqui ou não? Não, não vou. Então, esquece elastomérico, esquece emborrachado. Pinta com fosco. Esquece até semibrilho. Porque essa água vai subir e vai estourar a tua pintura. Entendeu? Caso isso aconteça, e esse cliente então resolveu fazer essa calçada, ou ele já tem essa calçada, o que ele deve fazer? Ele deve aplicar manta 1 metro para cá, 1 metro para cá. Essa deve ser a pintura que ele tem que fazer. E não é primeiro o piso e depois a parede. Não, é tudo. Tudo junto. Sabe? Para formar uma camada só. Como se você colocasse uma lona nessa área. Tá? Isso aqui serve para marquise, serve para calçada, serve para sacada do prédio. Tá? Esse cuidado aqui é fundamental para que aqui não seja ponto de entrada de água. E em algumas situações também, se quiser, a gente pode até colocar alguma tela. Colocar alguma telinha ali para dar uma maior resistência nesse ponto onde a dilatação muda da calçada para a parede, né? Beleza? E outra coisa que também a gente tem visto muito nos prédios são essas juntas de fachada, né? Também é uma coisa aí que acontece muito de não dar o tratamento adequado para esses pontos. Então hoje você faz a fachada e tem aquelas juntinhas ali, né?
Tem alguns produtos, inclusive estava falando com o Nando aqui que a gente vai fazer, que é específico para essa área aqui. Então ele tem uma capacidade elástica muito maior. Tem o Selafriso, que dá para ser utilizado, né? Selatrinca, Selafriso, esses produtos, que para essas áreas é de fundamental importância um tratamento feito ali na mão, assim, sabe? Com cuidado, bem vedado, porque assim, são 4 pontos aqui, ó, que a gente está criando de possibilidade de rompimento da membrana, da pintura. Tá? E linear, né? No prédio inteiro. Aquele paredão você vê muitos pontos, então é um risco gigantesco de dar um problema. Então a gente ter um produto para fazer esse tratamento, e aí depois você seguir com a tua pintura normal, é fundamental. Produtos assim existem no mercado já, e aí a gente vai colocar para completar a linha, até mesmo porque, como eu disse, a gente tem feito esse trabalho de conscientização, né? A gente tem visto que se busca cada vez mais essa segurança no prédio, né? Naquilo que você entrega. Tenho visto por parte de algumas construtoras uma espécie de terceirização total da parte da pintura, com corresponsabilidade da empresa que pinta, né? Então, como eu digo assim, montadoras de carro hoje são chamadas montadoras. Antigamente elas eram chamadas fábricas de carro, né? Então, para você ter uma ideia, hoje o sistema de pintura de um carro, ele não é de responsabilidade da Volkswagen, né? Antigamente, quando meu pai trabalhava na Glazurite, ela comprava tinta da Glazurite. Ele vivia indo lá dar assistência e tal. Hoje não. Hoje ela paga para o fornecedor de tinta dela, ela paga por carro pintado. Entendeu? Ela não quer nem essa dor e nem essa responsabilidade, essa preocupação de entregar o prédio e ter que ficar 5 anos garantindo ele. Então assim, pintor, eu contratei o pintor, o cara não fez do jeito que eu quis, do jeito que eu orientei, né? Então eu tenho visto muito isso. E assim, eu tenho essa obra, ela precisa ser pintada, e você pinta quando você cobra, e a responsabilidade é tua. É lógico, é meu empreendimento, mas peraí, vamos fazer um contrato aqui que você é responsável por isso. Então, dessa forma, eles têm conseguido fazer com que os pintores façam todo o sistema orientado, né? Porque por mais que a gente faça orientação e tudo mais, em muitos casos a gente vê os pintores negligenciando. Tipo, não sei o que, eu já pinto, não sei. Então, 40 anos, assim. Hoje eu já estou um pouco mais velho, assim, né? Mas eu lembro, assim, que quando eu comecei, cara, todo lugar que eu chegava, quando eu comecei, tipo, já com 10 anos de fábrica, né? Chegava e o cara pegava e falava assim, o que você tem de vida eu tenho de pintura, você quer me ensinar? Difícil, né? Então, o sistema de pintura evoluiu, né? Ele não é o mesmo de 10 anos atrás, não é o mesmo de 30 anos atrás. E aí os pintores também têm que buscar essa readequação, buscar entender. E eu acredito e espero ter conseguido mostrar para vocês, principalmente essa parte do elastomérico, que não é brincadeira. Não é uma coisa assim que, até mesmo em casa, entendeu? Vou passar uma emborrachada que sobrou lá, que eu consegui, vou corrigir aqui. Vai dar problema, né? Então, se não for para fazer bem feito, a gente não faz. Vamos para o sistema antigo mesmo. Beleza? E mais um produto aí, então, só para a gente fechar, a massa corrida com aditivo bloqueador de absorção d'água. O que isso quer dizer? A massa, além, é um produto barato, aí vem tudo aquilo que eu já falei, de você ter um produto para loja e ter um produto pensado para o pintor. Então, é mais caro você fazer um produto bom para o pintor usar, né? Dela ser fácil de espalhar, dela ser mais lenta na secagem, e isso possibilitar você ficar trabalhando ela mais tempo na parede, alisando mais, sem ela embolar. E esse aditivo que bloqueia a absorção da água, ou que diminui drasticamente a absorção da água dela, ele é importante para 3 pontos. Um ponto, quando você aplica a segunda demão. Então você demora mais tempo para molhar aquela primeira demão, então não corre o risco dela embolar, né, de você arrancar a primeira demão quando você está aplicando a segunda. Segundo ponto, o rendimento do material que vem por cima da massa. Então eu falei, é o selador.
Então esse selador vai render muito mais. E você vai poder ficar com ele mais tempo na parede sem molhar essa massa e sem fazer ela embolar, né? E isso acontece com algumas massas mais baratas, que o pintor não consegue dar aquele acabamento no selador ou na tinta na primeira demão, porque se ele ficar alisando demais, ela solta. Então ele faz aquele cascão de laranja na primeira demão e ele espera resolver aquele problema, aquela casca de laranja na segunda e na terceira, e ele não consegue. Esse texturado da primeira demão vai passar para a segunda e vai passar para a terceira. Então ter uma massa assim é importante para que você consiga essa primeira demão fazer aquele trabalho bem feito, beleza? Então esse é o segundo ponto de importância de usar esse aditivo aqui na massa. E o terceiro ponto, que daí pega um pouco mais para a parte da construtora e no sentido de agilizar a obra, é de você já poder começar a passar a massa dentro do prédio, dentro do apartamento, sem ter o vidro na janela. Tá? Então não corre o risco dessas áreas encharcar e estourar. Né? Então você pode ir fazendo o tratamento dentro do prédio e pode chover, pode molhar um pouco, não vai ter problema. Né? Então isso acelera um pouco ali, você consegue iniciar o processo de pintura interno antes. Tá? Então isso aqui também é um aditivo, não é barato, não é toda a marca que tem, mas a gente pensa nisso, em agilizar o lado do pintor, o lado da construtora, né? E a gente investe nesses produtos. Beleza? E é isso aí que eu preparei para falar para vocês hoje. Luiz Júnior, meu número, meu QR Code, vocês ganharam ali na balinha. E é isso, espero ter contribuído aí com alguma coisa para o aprendizado de vocês e segurança para as próximas obras. Obrigado.